tarde, seja bem-vindo ao Análise Global. Hoje vamos debater dois temas, designadamente os preparativos para as eleições no Brasil, em que temos uma nova candidata, Marina Silva, e também a 34ª Cimeira da SADC. Como convidado, tenho à minha esquerda António Gaspar, à minha direita um novo convidado, e gostaria que se apresentasse. Muito obrigado. Em primeiro lugar, queria agradecer pelo convite que me foi formulado para participar tanto deste debate. Eu sou Manuel Guilherme Júnior, sou docente da Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane e sou igualmente diretor do Centro sobre Estudos sobre Integração Regional da UEM. Muito obrigado, Dr. Manuel Júnior. Vamos debater esses dois temas. Proponho que comecemos com o Brasil através de uma peça de reportagem. Vamos ver. A ecologista Marina Silva foi confirmada como nova candidata do Partido Socialista Brasileiro, PSB, constituindo uma ameaça séria à reeleição de Dilma Rousseff. A mais recente sondagem restabelece o favoritismo de Dilma, que será obrigada a disputar uma segunda volta com Marina Silva. Dado como segundo candidato preferido até o desaparecimento trágico de Eduardo Campos, Aécio Neves, do PSDB, surge agora como terceira escolha do eleitorado. Apesar de favorita, a reeleição de Dilma não está garantida, como mostrou uma sondagem feita depois da morte de Eduardo Campos. O surgimento da candidatura da antiga ministra do Ambiente de Lula da Silva no cenário eleitoral brasileiro pode ter o efeito de um furacão para Dilma Rousseff. Oriunda de uma família de camponeses pobres, a ecologista Marina atrai os eleitores pobres, mas também a classe média brasileira. Perante o furacão Marina, Dilma e Aécio Neves são obrigados a rever a estratégia de campanha há pouco mais de um mês das presidenciais. Se para certos analistas o favoritismo tem um novo rosto, Marina Silva, a maioria aposta numa reeleição de Dilma Rousseff. Já sem o efeito Lula da Silva de 4 anos atrás, a reeleição depende do posicionamento de uma larga faixa de eleitores brasileiros. Em 4 anos marcados por manifestações de mais e melhor saúde, mais educação e transportes, Dilma viu as taxas de crescimento do país baixar para 1%. Num Brasil traumatizado pela derrota no Mundial que acarretou gastos de 12 bilhões de euros, o eleitorado prepara-se para julgar os 4 anos de mandato de Dilma Rousseff. Um duelo eleitoral feminino, a certeza de mais uma presidente depois da nicaragüense Violeta Chamorro, da argentina Cristina Kirchner, da chilena Michelle Bachelet, da sul-coreana Park Geun-hye, sem esquecer a centro-africana Catherine Samba-Panza e a liberiana Ellen Johnson Sirleaf. Do Brasil, na América Latina, ao continente africano, governar começa a conjugar-se cada vez mais no feminino. António Gaspar, se confirmarem as sondagens, o poder político no Brasil vai, conforme diz a reportada, conjugar-se no feminino, Marina Silva ou Dilma Rousseff. Sem dúvida. Eu penso que as posições nesse momento apontam para isso e será muito difícil ver o candidato Neves a suplantar a Marina ou a presidente Dilma. Concordo plenamente consigo que vamos ter uma presidente, ainda que o favoritismo prevaleça ou esteja ao lado da atual presidente. Manuel Júnior, terá sido o efeito da derrota do Brasil no Mundial que terá pesado sobre estas escolhas entre Dilma, uma vez sobe na sondagem, depois baixa e agora parece que está empatada com Marina Silva? Sim, na verdade é preciso reparar que a Marina Silva aparece numa circunstância em que mora o Eduardo Campos e de forma, portanto, muito estranha. E se tiver prestado atenção, há de verificar que ele mora exatamente na data que morreu o avô, portanto, a 13 de agosto, há 9 anos atrás, na mesma data. Mas a Marina
é de facto uma forte candidata, porque vem, em primeiro lugar, de uma família muito pobre de camponeses e, em segundo lugar, porque ela tem uma história na política brasileira muito forte. É preciso não esquecer que foi a primeira senadora com 36 anos, eleita com 36 anos. Tanto, por outras palavras, a senadora mais jovem tanto do Brasil ao longo de todos os tempos. Esse cenário todo ajuda, portanto, para a sua eleição. Mas, por outro lado, não podemos nos esquecer que o facto de a maioria, tanto que apoia Marina Silva e, sobretudo, o norte do Brasil, estar reticente em relação a ela, mas querendo apostar no Aécio, portanto, por uma questão apenas de género. Mas eu acho que também, como dizia o Dr. Antônio Gaspar, ela é uma forte candidata. A Dilma poderá sofrer as consequências eventuais do Mundial, embora o povo possa rapidamente se esquecer disto, mas é preciso verificar que pode ser relevante para a eleição, portanto, da Marina Silva ou da Dilma. Muito bem, depois destas notas assim rápidas, proponho que focalizemos a nossa atenção na SADC, que realizou a 34ª Cimeira no último fim de semana. Vamos ver uma peça de reportagem preparada por Bernardo Sair. A cidade zimbabueana de Vitória Falso acolheu nos dias 17 e 18 de agosto corrente a 34ª Cimeira de Chefes de Estado e de Governo dos 15 países membros da SADC. O encontro discutiu, dentre vários assuntos, o relatório da secretária executiva, a questão da integração regional e continental e dossiês setoriais, tendo em conta que cada setor possui assuntos específicos. No que tange ao lema da Cimeira, o encontro de Vitória Falls se orientou para que a industrialização esteja no centro das atenções da agenda da integração regional da SADC. A 34ª Cimeira tomou nota dos avanços registrados na revisão do Plano Estratégico Indicativo de Desenvolvimento Regional e orientou a finalização do plano de implementação a fim de providenciar as linhas orientadoras rumo à execução dos programas da SADC. O encontro de Vitória Falls acolheu um relatório do Comitê de Ministros da Justiça e Procuradores-Gerais sobre os avanços registrados na negociação de um novo protocolo sobre o Tribunal da SADC. Neste contexto, o Presidente da República de Moçambique, Armando Guebuza, felicitou a organização, tendo afirmado que este tribunal vai julgar problemas que derivam do Tratado da SADC, tal como os países o fazem, à luz das respectivas constituições. Aquilo que devemos fazer é, sim senhora, Tribunal da SADC, mas para garantir que o tratado da SADC seja respeitado. Julgar os casos que derivam dos problemas de interpretação do tratado da SADC. Seria como os nossos tribunais que julgam na base da nossa Constituição. Os países da SADC reconhecem que o seu desenvolvimento econômico pressupõe a promoção da indústria local, visando estancar a dependência em relação aos produtos industrializados provenientes de fora desta família, sobretudo de outros continentes. A estratégia principal consiste na reabilitação e crescimento das capacidades já existentes. Os projetos de industrialização seguem diretrizes de produzir sempre mercadorias de destaque no mercado regional, mas que possam também ser exportadas, seja para fora do bloco ou não, e que tenham a maior parte possível da matéria-prima extraída dentro dos países membros. Portanto, conforme vimos, a Cimeira da SADC debruçou-se sobre os temas candentes que visam a integração regional. António Gaspar participou nesta cimeira. Em relação àquilo que são os objetivos da SADC, sobretudo de integração, que avanços é que sentiu que foram feitos no Zimbábue, em Vitória Falls? Bom, o primeiro avanço ou indicador que mostra que há sinais positivos desse progresso é que, pela primeira vez, vimos uma discussão quase que totalmente centrada em assuntos econômicos e de desenvolvimento. Tendo em conta que a região tem uma segurança, digamos, está relativamente segura, os aspectos que ainda prevalecem podemos encontrá-los na RDC, Madagascar. Já
foi readmitida na organização. O problema da crise política que havia se instalado já está resolvido. Não temos a crise no Zimbábue, que eram os assuntos mais candentes, digamos, que consumiam maior energia e recursos da organização nos últimos 10 anos. E então, o que eu notei é que, de facto, a discussão centrou-se mais em aspectos de desenvolvimento no seu todo. O que eu notei é que eles constatam que projetos ou sinais de integração estão a avançar, mas é preciso olhar por aquilo que polarizou a Cimeira foi a liberalização, portanto, a abertura, a livre circulação de mercadoria, ao mesmo tempo a industrialização. Portanto, aí emergiram dois conceitos que começaram a ser contrariados desde a reunião dos peritos, a reunião dos ministros, até a própria Cimeira. Felizmente, as opiniões foram limadas, as diferenças foram limadas a ponto de se chegar a algum compromisso, digamos, na aceitação de que sim, é preciso abrir, termos a zona de comércio livre, mas essa zona de comércio livre deve ser alimentada através das indústrias nacionais, tendo em conta que... António Gaspar, está a falar de um aspecto e, em termos didáticos, nós queremos mostrar um bocadinho que é isso. A zona de comércio livre já estava prevista que tivesse sido criada em 2008. Manuel Júnior, em primeiro lugar, gostaria que nos recordasse o que é isto da SADC, de onde é que vem, para depois abordarmos esta questão da zona de comércio livre e mostrarmos que realmente há um atraso no calendário. Bom, na verdade, se for a reparar para a própria história do surgimento da SADC, que foi, portanto, evoluindo ao longo dos tempos, numa primeira fase, a ideia, portanto, era dos países da linha de frente, que a questão essencial era da libertação política, não era da libertação política. E uma vez, portanto, alcançado este objetivo, em 1980, lança-se a SADC, mas já com, portanto, uma nova visão, que era, portanto, a independência econômica, não é? E o lema foi exatamente África Austral, rumo, portanto, à libertação econômica. E muito mais tarde, quando se percebe que, de facto, a questão política era, portanto, consensual, no sentido de que os Estados já estavam politicamente estáveis, a questão das independências já tinha sido atingida, era preciso lançar, efetivamente, um processo de integração, e propriamente econômico, a par do que tinha sido, portanto, consagrado já no Tratado da Organização da União Africana em 1963. Portanto, porque em 1963 a Organização da União Africana já tinha uma visão de integrar a África, e isto devia ser feito no contexto dos blocos de integração regional, portanto, nos blocos de integração regional. A SADC não quis, a África Austral não quis tanto afastar-se deste processo e cria essa SADC já com uma visão efetivamente, portanto, de integração econômica, tal como dizia o Dr. António Gaspar, a perspectiva era econômica e ainda bem, como dizia, que nesta última, portanto, cimeira discutiu-se mais a questão econômica, porque é de facto por onde a SADC deve efetivamente sair. Portanto, em 1992 há o Tratado da SADC que fixa um calendário, entre os quais 2008 a Zona de Comércio Livre. Não foi cumprido, o que é que terá contribuído para este aspecto negativo? Sim, o Plano Estratégico Indicativo de Desenvolvimento Regional fixa 2008 como, portanto, o ano da introdução da Zona de Comércio Livre. Entretanto, eu acho que, nesse momento, quando se fixa o 2008 e depois, mais tarde, 2010, a União Aduaneira, não se reparou, em primeiro lugar, para questões práticas da sua execução. É preciso lembrar que avançar para uma zona de comércio livre, embora, do ponto de vista de processos, ainda o comércio se desencadeia intra-região, intra-países, aí é preciso criar um conjunto de condições em cada Estado para que o processo corra efetivamente tal como se pretende. E eu acho que essas condições não estiveram criadas. A prova disso é que não conseguiram introduzir, tal como, portanto, queriam, e também, consequentemente, não conseguiram, portanto, introduzir
a União Aduaneira, portanto, em 2010. Portanto, isto é um ciclo, portanto, que vai sendo afetado, porque se reparar, eu não tenho esperança que em 2016 tenha um mercado comum. Portanto, António Gacheiro, voltando à questão da zona de comércio livre, nesta cimeira 34ª em Vitória da Força, foi discutida esta questão, porque, conforme disse, as questões políticas estavam um bocado por detrás. Há um bocadinho de paz, já não temos, conforme disse, grandes problemas na RDC, e também a questão do Zimbábue, Madagascar volta ao concerto regional. Sim, deixa-me só pegar um pouco o que ele disse. De facto, em 92, cria-se a SADC com o CE. Eu penso que a África do Sul, quando entra, o espírito de solidariedade que sempre norteou os países da linha da frente e não só, trouxemos a África do Sul para a organização, mas nos esquecemos, tal como perfeitamente ele disse, não esquecemos de questões práticas. A África do Sul já é uma potência com infraestruturas, com uma economia que compete no mercado internacional. Nós trouxemos-la e ela, quando chega, o que acontece agora é que temos que discutir com um parceiro. Em vez de tomarmos uma voz única perante o mercado extra-regional, estamos a discutir aspectos de comércio livre dentro. E se quisermos olhar o comércio intra-regional, de onde é que a maior parte dos países da região importa? É da África do Sul. 80% é da África do Sul. E isso significa o quê? Significa que a nossa indústria, a indústria dos países restantes, tem que andar a reboque da África do Sul. Então, na discussão, tentou-se, aliás, conseguiu-se explicar que, sim, senhora, nós podemos e temos que abrir o comércio, mas temos que dar prioridade à industrialização dos países, tendo em conta que a região é rica em matérias-primas. Não podemos continuar a exportar a matéria-prima, não podemos continuar a aceitar que os nossos produtos saiam sem valor acrescentado, porque lutando para que as nossas matérias-primas tenham valor acrescentado, significa criar postos de trabalho. Portanto, tem efeito social. E o efeito social vai estabilizar politicamente os Estados. E então, o debate girou à volta disso, e eu penso que, tendo em conta também o lema da conferência, que tem muito a ver com os recursos que a região tem. Então, nós temos que olhar para os recursos e lutarmos para que o gás extraído em Moçambique tenha um tratamento em Moçambique, porque vai ter benefícios, vai criar benefícios para a população. Um dos aspectos que também foi discutido foi a criação do tribunal da SADC. Criação, melhor dito, sabemos que este tribunal tinha sido suspenso, mas agora reaparece com novos moldes. Que dizer em relação às instituições da SADC, Manuel Júlio? Bom, a questão do tribunal é uma questão, na minha opinião, muito séria. E eu acho que é daquelas decisões que, do ponto de vista político, foi muito bom, mas do ponto de vista técnico, eu tenho algumas reservas. As reservas que eu tenho, de facto, é que é preciso que o tribunal esteja a funcionar. Isto toda a gente sabe. Não é? A ideia do Estado de Direito Democrático, etc., deve estar consagrado também na existência de um tribunal que funcione. E, agora, do ponto de vista técnico, nas várias intervenções que nós fomos ouvindo, fazia-se referência ao facto de que o tribunal, portanto, do ponto de vista de competências, iria limitar-se na interpretação de tratados e de protocolos em caso de divergência entre Estados ou do próprio entendimento. E não só, eu acho que também
e infelizmente não tive acesso, fiz um esforço enorme para encontrar o próprio tratado do tribunal, mas acho que também é uma outra questão que tinha sido discutida, que eu acho que, espero que não esteja lá, se estiver, portanto, temos agora que nos conformarmos, é a limitação do acesso ao tribunal por indivíduos. Eu acho que, na minha opinião, esta ideia de limitar o acesso ao tribunal por indivíduos não é das melhores. Mas vamos lá dizer que, bom, o tribunal vai funcionar, aliás, esperemos que o tribunal funcione efetivamente e que, portanto, assuma o papel de fortalecer as instituições da própria SADC, porque a governação administrativa sem o tribunal, portanto, é uma questão muito séria. Significa isto que, por exemplo, sou um cidadão da SADC, gostaria de ver explicada juridicamente uma questão, eu não poderia recorrer ao tribunal da SADC, apenas ao tribunal do meu país. Pois, eu encontro a justificação da limitação do acesso por indivíduos ao tribunal na essência do que foi, portanto, a sua suspensão, na causa da sua suspensão. Se todos nos lembramos, já devemos de perceber que o tribunal foi suspenso em virtude, portanto, da ação movida por cidadãos zimbabuianos, por farmeiros zimbabuianos que se sentiram lesados com a política de confiscação de terras, etc, etc. E depois da condenação interna, com aquele princípio do esgotamento dos meios internos, recorreram, portanto, ao tribunal da SADC, que condenou o Zimbábue. Eu acho que isto constitui uma ameaça, eu considero uma ameaça política, não é? Aos Estados. E acho que há de ter sido exatamente por este motivo que limitaram o acesso, portanto, do tribunal por indivíduos. Mas não me parece que uma questão de direitos humanos, uma questão muito essencial de direitos humanos, que um cidadão de um determinado Estado se sinta lesado, não possa efetivamente, portanto, recorrer ao tribunal. O que eu penso que devia acontecer é limitar em termos de matéria de acesso ao tribunal e não propriamente uma limitação, portanto, total do acesso, portanto, ao próprio tribunal. Isto, de alguma forma, para mim, deve ser equacionado e, se calhar, no futuro, se for o caso, pensar se efetivamente se é este o interesse da própria SADC ou não. António Gachar, nós estamos aqui perante dois pesos em que temos, por um lado, o peso político desta geração, conforme disse Manuel Júnior, que criou a própria SADCC e depois a SADC, e o aspecto legal da própria organização. Eu concordo plenamente consigo. Eu vejo da mesma maneira e subscrevo o que ele disse. E eu enquadro isto num processo de desenvolvimento da própria SADC. Eu considero isso um desafio, porque tudo o que aconteceu não passou de decisões políticas, interpretações políticas de fatos, alguns dos quais sociais. E então, para mim, o que eu estou a ver é que a esperança não está perdida, porque o que vai acontecer é que, durante algum tempo, com a acumulação de experiência, se hoje o tribunal só serve para julgar casos de diferença de interpretação do tratado e dos protocolos, eu acredito que vamos acumular alguma experiência. No futuro, penso que poderá ser como qualquer outro tribunal, que poderá funcionar em pleno. Da mesma maneira, se calhar, nessa altura, teremos um parlamento que, quanto a mim, um excelente veículo na democracia representativa, onde vemos que o povo estará, através do parlamento regional, representado. Portanto, para mim, é uma questão de tempo. Ainda falando no aspecto do tribunal, porque a SADC, o secretariado da SADC, tem estado a perder muitos casos nos tribunais de Botsuana, coisa que eles acham que não é está fora do comum. Uma organização da SADC que goza de imunidades está a aparecer nos tribunais do Botsuana, porque os cidadãos em serviço na SADC sentem-se lesados, de alguma forma têm que ser ouvidos. Então, a alternativa é ir aos tribunais comuns de Botsuana. Então, a conclusão é de que não,
foi proposta a criação de um tribunal administrativo ad hoc que vai dirimir os casos que vão surgindo. Nós outros cidadãos que tivermos problemas com a SADC, aliás, com os nossos próprios Estados, podemos remetê-los a outras instâncias, como é o caso, por exemplo, a União Africana, por aí fora. Então, eu considero como um processo, um grande desafio para a futura geração, para poder perceber que, bom, até agora, a bandeira da solidariedade, a bandeira, ou a tentativa de responder à pergunta por que é que lutamos. É por isso hoje, de novo, se discute a liberalização e a industrialização. Se por um lado, muito bem disse aqui que era necessário reduzir a dependência em relação à África do Sul. E hoje estamos a ver que esta redução não está a acontecer. Se não está a acontecer, então alguma coisa deve ser feita. E é preciso promover, desencadear todos os processos da industrialização que possam alimentar o comércio. Não haverá aqui, de certa maneira, temor da parte dos fazedores, posso assim dizer, da SADC, em transferir a soberania dos seus Estados para esta estrutura supra que é a SADC? Sim, eu acho que isto é preciso contextualizar, como dizia, na história da própria SADC. Os países, todos os países membros da SADC saíram de um processo de luta de libertação. Tiveram que lutar. O caso de Moçambique, 10 anos de luta para conseguir tanto a independência, a ideia de libertar o povo e a terra, tanto e por virtude disso a soberania. E depois, logo a seguir, 5 anos depois, começa-se o processo de integração regional. E agora, portanto, em 2018, se quisermos por aí quase 50 anos, pensar-se na possibilidade de transferir esta soberania para uma entidade supraestadual. Portanto, esta ideia dos países virem de um processo de luta para conquistarem a soberania é, de facto, uma barreira, do ponto de vista de decisão para a transferência desta soberania. É como acontece na vida em geral. Se a gente conquista algo com um esforço enorme, temos efetivamente dificuldades no dia seguinte cedermos. Não aconteceu na União Europeia, boa parte dos países da União Europeia não passaram por este processo e tiveram facilidade de transferir tanto esta soberania para uma entidade supraestadual. No caso dos países da região da SADC, é preciso ter muito cuidado com isto. A par disto, é preciso reparar que há uma solidariedade que fazia, portanto, referência ao Antônio Gaspar, que há uma forte solidariedade entre os líderes como consequência de lutas também de libertação. Só para acrescentar, dizer que a solidariedade é um dos princípios da própria SADC. Pois claro. Daí que se reparar para as decisões são tomadas por unanimidade. E acho que é uma ideia de evitar completamente, portanto, a traição, entre aspas, entre os países. E a certa altura terão, efetivamente, tal como dizia, as próximas gerações terão de entender este processo de uma outra forma. No sentido de que, se nós estamos a avançar para um processo de integração, se nós queremos uma união econômica e monetária em 2018, é preciso efetivamente aceitarmos que é preciso transferir, é preciso confiar ao secretariado da SADC, é preciso confiar à organização e, de facto, transferirmos esta soberania de tal sorte que a própria SADC, portanto, funcione tal como se pretende. Eu acho que... Mas neste caminhar, será que falhamos em 2008, falhamos em 2010, temos 2016 o mercado comum? Será que poderemos alcançar neste caminhar? Não, eu tenho muitas reservas e se calhar até devo negar categoricamente que em 2016, portanto, a SADC atinge este... A União Europeia levou 50 anos para chegar onde chegou, com todas as vantagens políticas e econômicas que possamos aqui discutir. A SADC tem muitos problemas sociais, problemas de instabilidade, etc, a pobreza, e pensar-se que em 2018 possamos chegar à União Econômica e Monetária é, para mim, quase que impossível. Antes de 2016, o mercado comum. O mercado comum pior ainda. E estão almejadas 4 liberdades. Exatamente, pior ainda com as 4 liberdades. E depois é preciso acrescentar um aspecto muito relevante, que é a forma do funcionamento da própria SADC, que são os protocolos.
Nesta última cimeira, a 34ª, foram aprovados portanto, três protocolos, sim, e uma resolução. E esses protocolos, para entrarem em vigor, é preciso que sejam aceitos pelos Estados-membros, preciso que sejam ratificados. E esta forma de funcionar torna lento o processo de integração. Dos 28 protocolos, salvo erro, que existiam antes destes 4, só apenas 9 ou 10 é que estão efetivamente, portanto, em vigor e estão, portanto, se calhar até produzindo alguns efeitos. Os restantes não estão. Então, esta forma de funcionar, que é o medo de avançar com instrumentos, com uma forma de governar que seja efetivamente vinculativa para os Estados, cria condições para estas dificuldades de implementação da agenda de integração. António Gaspar, tendo em conta estas palavras de Manuel Júnior, a SADC não está a ser vítima de si própria em termos institucionais? Eu acho que sim. Nesses processos há sempre o forth and back, há sempre de avanços e recuos. Deixa eu só recuperar um pouco aquilo que perguntavas sobre a transferência da soberania. O que eu notei nos debates é exatamente o que ele disse, que está longe de se pensar que os países vão transferir a soberania. Ficou patente cada vez mais o nacionalismo, os interesses nacionais de cada Estado. Todavia, vítima da sua própria instituição, deixa-me responder uma das perguntas, teremos um mercado comum. O que está a acontecer neste momento, o que está a acontecer do ponto de vista de discussão, é a parceria tripartida entre SADC, COMESA e este... Então, o que vai acontecer é que vai alargar o mercado do cabo ao como é que se diz? Teremos um mercado que vai abranger desde o Índico a Angola, lá em cima no Atlântico, do Cabo a um outro aspecto, a um outro ponto lá em cima. Então teremos um mercado mais alargado, em que os membros da SADC, exatamente por causa da dupla filiação, aí a discussão talvez seja uma das melhores formas de ir contornando os projetos, o atraso no calendário. E eu penso que o atraso é a melhor saída também, do que pensar que vamos cumprir enquanto as condições não estão criadas. Porque pode-se modificar as datas, mas mantendo a ideia, não é, de se poder avançar quando as condições forem criadas. Então, ser vítima das suas próprias decisões, sim. Um dos métodos de tomar a decisão é por consenso. É muito difícil. É realmente muito difícil. Mais difícil ainda ao nível de técnicos do que ao nível de ministros. Porque esses efetivamente só tomam decisões. Dar um bocadinho mais de subsídios, dizer que se um não concorda, todos não concordam. Exatamente. Foi justamente o caso do tribunal. Zimbábue não concordou e teve-se que voltar atrás com a questão do tribunal. Exatamente. Um por todos, todos por um. Este sistema de tomar a decisão, quanto a mim, prejudica a organização não avança. Mas, nesta altura do campeonato, penso que ainda é útil este... Um outro aspecto, em termos comparativos, existe uma comissão, existe um presidente da comissão, mas comparando com a União Europeia, vemos que aqui as competências são diferentes. Tem que consultar os Estados e até chegar ao nível dos chefes de Estados depois da cimeira. Manuel Júnior. Sim. Uma das coisas que deverá acontecer no futuro é rever, portanto, aquilo que são as competências do próprio secretariado. As limitações que o secretariado tem não lhes permite, portanto, uma série de decisões que efetivamente seriam boas, se calhar, para os próprios Estados. É preciso reparar que os Estados da SADC
criam esta organização, SADC, entretanto, com reservas em relação àquilo que pode ser, portanto, a atuação do próprio secretariado. Uma questão que pode ser posta é agora, e se calhar com algum sentido, é agora o facto de Zimbábue estar a presidir, portanto, a SADC, e a intervenção do presidente de Moçambique foi no sentido de que o Zimbábue, no caso o presidente Mugabe, não é ele que viverá o dia a dia da própria SADC. Existe um secretariado que todos os dias, portanto, vai fazendo a vida. E isto não pode ser visto nem pelo Ocidente como uma coisa má. Até porque é preciso referir que o próprio Mugabe é o único presidente que esteve presente nas 34 cimeiras da SADC desde 1980. E, portanto, conhece, na minha opinião, muito bem a SADC. Pelo que, querendo colocar a SADC a funcionar, tem condições para colocar a SADC a funcionar. Mas é preciso admitir que o secretariado terá no futuro, ou deverá ter no futuro, uma série de competências que lhes permite efetivamente, portanto, atuar. Porque mesmo, como dizia, é preciso consultar, portanto, os chefes do Estado. Algumas questões técnicas depois esbarram-se com as decisões políticas. E aí, portanto, o processo fica bloqueado. Deixa-me só dizer uma coisinha em relação às 30 vezes que o presidente Mugabe. Eu penso que a mensagem é bem forte. Se o presidente Mugabe percebeu, se os outros perceberam, é no sentido de que enough is enough, chega. Há um tempo. É preciso acreditarmos na juventude, é preciso abrir espaço para novas gerações. Na verdade, o presidente Mugabe está um tempo mais que suficiente. Bom, nós não temos a competência de dizer que chega, mas foi no sentido também de que, olha, e foi bonito ver o presidente Guebuza e o presidente da Namíbia a despedir-se dos colegas. Eu penso que no futuro, se isso continuar a acontecer, aliás, já aconteceu no passado, o presidente Mugabe também impõe-se que aconteça o mesmo. Aliás, a discussão interna no país é mesmo de sucessão. Vamos ver o que acontece em dezembro, na altura do congresso do partido. Muito obrigado. 30 segundos para concluirmos este nosso programa. Bom, em relação a essa SADC, o que é que espera, o que é que vislumbra? Sim, eu queria agradecer esta oportunidade e, sobretudo, por causa da natureza também do tema, que é um tema extremamente importante para a vida. A SADC é nossa, não é? A SADC é nossa. É preciso, na minha opinião, que se popularize a SADC, porque até agora, portanto, é difícil tanto encontrar pessoas que conheçam, cidadãos da SADC, conhecem efetivamente o que é a SADC. Um dos grandes desafios que a SADC deve ter, e felizmente Moçambique nesse aspecto deve se referir a um bom aluno da SADC, é preciso que este processo se replique por outros países. Portanto, procurar-se cada vez mais popularizar a SADC de tal modo que as pessoas se sintam identificadas, se identifiquem com o processo. Se todos se identificarem com o processo, tanto, na minha opinião, há condições para a própria SADC, portanto, lograr os frutos que pretende no futuro muito breve. Manuel Júnior, muito obrigado. António Gaspar, muito agradecido. Fizemos assim este nosso programa, em que na última parte debatemos a SADC e na primeira falamos das eleições no Brasil. Boa tarde.